É isso aí, pessoas. Bom dia, quebrada. Valeu pelo acompanhamento aqui. Hoje está tendo uma reunião de sindicato, né? E hoje eu vou explicar nesse vídeo aí como funciona o sindicato. Aguenta aí que a gente vai trocar uma ideia, tá bom? E aí, pessoas, beleza? Salve quebrada! Como é que vocês estão? Semana da hora. Então, essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre o sindicato, tá? A palavra tem origem no latim e no grego e tem como objetivo ser justo com certas coletividades. E a primeira vez que se tem notícia de que se ouviu falar sobre sindicato foi lá por volta de 1791 com a lei de Le Chapelier, né? Isso começou a ganhar força como organização a partir já do século XVIII com a Revolução Industrial, né? Lá na Inglaterra, e em 1830 se constituiu a Associação Geral dos Trabalhadores lá na Inglaterra. Nos Estados Unidos isso nasceu um pouquinho mais tarde, lá em 1827, né? E em 1886 foi constituída a Federação Americana dos Trabalhadores. Isso lá no finalzinho do século, na metade do século XVII para o século XVIII, né? Aqui no Brasil, o sindicalismo tem como origem, se originou lá no finalzinho do século XVIII, com a abolição do século XIX, desculpa, com a abolição da escravatura. Então é assim, o pessoal já não tinha mais a mão de obra escrava e nesse caso precisavam contratar pessoas para poder estar mantendo seus negócios. E aí nesse contexto, muitos trabalhadores gringos, né, vieram principalmente da Itália, da Espanha, Portugal, enfim, eles já tinham uma certa experiência com o sindicalismo e nesse contexto, então, o pessoal vai se organizando para poder ter uma lei um pouquinho mais justa para os trabalhadores, né? Já que os empresários da época, eles costumavam se apropriar do trabalho das pessoas. Os caras trabalhavam e os empresários, foda-se, ia lá, pegava as coisas dos caras lá e geralmente faziam assim, mesmo com a escravatura tendo sido abolida, eles, como se diz, eles se apropriavam e faziam as pessoas trabalhar assim, mais ou menos no regime escravo, tá certo? No começo do século XX, aqui no Brasil, foi organizado o primeiro congresso de operários. E se você não sabe, em 1930, com o governo Getúlio Vargas, surgiu a carteira de trabalho, surgiu os direitos trabalhistas e nessa época também o sindicato ele era acompanhado de perto pelo governo, tá certo? A primeira vez que teve uma greve aqui no Brasil foi foi no dia 8 de janeiro de 1852, né? E os pioneiros na criação da greve foram os tipógrafos. Eles não estavam contentes com a qualidade do serviço, né, com as leis, com as condições de trabalho, e eles fizeram isso, a primeira greve, aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, em 1852, tá certo? Então, de lá para cá, houve muitas mudanças e, enfim, os sindicatos começaram a ganhar força, né? Durante a ditadura, os sindicatos eles foram perseguidos, né, pelo regime militar, né? Mas a partir de 1967, o sindicato começou a ganhar força, né? Com aquele papo lá em plena ditadura, mas já se falavam em liberdade e tal, essas coisas todas assim. E nesse contexto, eles foram se reorganizando, se reagrupando, até que conseguiram, até que chegou a ser isso que a gente conhece hoje como sindicato. Para você ter uma ideia, no Brasil hoje existem mais de 10.817 sindicatos, ou seja, tem sindicato para todos os gostos e gêneros também, tá certo? Então tem sindicato de ruralistas, de jornalistas. O sindicato mais forte no Brasil ainda continua sendo o sindicato dos metalúrgicos lá do ABC, tá certo? E é assim,
São 10.817 sindicatos que representam de alguma forma a classe trabalhadora. E aí fica ao seu critério, se filiar ou não, se gostar ou não, tá certo? Então essa é só mais uma curiosidade para você ficar ciente, você que é da quebrada, se você tem interesse em se sindicalizar, ou se você não tem, pelo menos você fica sabendo um pouquinho da história. E tem como discutir também, né? Se bem que hoje em dia, na minha opinião, o sindicato é uma instituição extremamente política, né? Os caras, assim, eles não correm muito pelo empregado não, tá? Tem raras exceções, tá? Ser sindicalista hoje, dependendo do sindicato, e se você quer concorrer a um cargo lá dentro dele, é até uma coisa meio perigosa, né? Tendo em vista aí que desde os anos 80 sempre tá morrendo um diretorzinho aqui, agora nos anos 2000, 2020, você viu aí que tá morrendo diretores, gerentes, presidentes de sindicato de motoristas e outras coisas afins, né? Ou seja, o sindicato ele é tão podre quanto a política, ou seja, o sindicato é a política, só que teoricamente do lado dos trabalhadores, tá bom? E se você não acredita, ó, a semana passada, ou retrasada, a gente teve aí uma reunião de sindicato para falar as diretrizes lá, o que tinha acontecido com o acordo salarial. Tem um videozinho aí, você dá uma olhadinha assim, é só mais ou menos uma noção do que é uma assembleia de sindicato. Então eles juntam algumas pessoas, essas pessoas fazem um tipo de votação, né? E ali é aprovado o que vai acontecer com aquela categoria naquele exato momento, tá bom? Do ABC e do Alto Tietê. Aqui com a gente lá o Claudião. Claudião agora tá na CCP agora, ó, vai estar cuidando da CCP. A Leia com a gente, Cíntia, Raquel, Douglas e o Marção em algum lugar aí. Marção, cadê o Marção? Nunca bebeu? Aí. Ô Marcião! Tá lá. Tá? Todo mundo assinou? Todo mundo assinou a lista? Tem alguém que não assinou a lista de presença, por gentileza? Ah lá, ó. Não assinou ali, ó. Pessoal ali. É importante aí para assinatura de todos, tá? Só uma prévia assim para todos, para a gente passar como é que foi as negociações, né? Um pouco com a empresa aí que aconteceu, para vocês terem um pouquinho de ideia. A gente fez as reuniões aí com a empresa, tá? O que as empresas estavam alegando assim de início? Teve a questão da desoneração da folha, que as empresas reclamaram aí que o governo fez algumas mudanças. Então, a desoneração eles pagam 4% de imposto e se reonerar, vai pagar 20%. Então, onde estava tendo essa questão aí na reunião, onde eles levaram e estavam bastante descontentes com essa questão, tá? Mas a gente deixou claro que de início... Viu aí? Então, a Assembleia de Sindicato é mais ou menos isso, né? É só mais uma curiosidade, um grande abraço, uma boa semana e tamo junto. Até mais, tchau, tchau.